Bom, cara, hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, ok? Hoje eu vou criar uma dinâmica aqui, onde eu vou pegar cada jogador do elenco atual do Chelsea e eu vou dizer uma característica positiva e negativa desse jogador. Basicamente essa é a dinâmica desse vídeo. Vou falar de um defeito e uma qualidade que o jogador tem. Essa é a ideia do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. A temporada do Chelsea atual tá num ponto meio morno, né? Não tem muita coisa do que se falar em vídeo, por exemplo, porque já saiu as notícias de mercado, já saiu tudo que tinha pra sair, então no momento atual tá sendo difícil gravar algum vídeo sobre o Chelsea, mas eu queria trazer uma dinâmica dessa aqui pra poder conversar sobre o elenco aqui de uma maneira mais descontraída. E vamos começar isso aqui, vai começar de baixo pra cima, vou começar pelos goleiros até chegar no centroavante. Começo com Robert Sanchez, cara, goleiro atual do Chelsea, o principal titular. É um goleiro que tem um defeito muito claro, né? É um goleiro com a tomada de decisão horrorosa, e isso acaba estragando todos os aspectos dele em campo, né? Então, mesmo que ele tenha uma boa qualidade de passe, por exemplo, não adianta porque ele toma decisões esquisitas. Então é um goleiro que tá o tempo inteiro fazendo cagada quando vai passar bola, quando é que ele vai sair da área pra fazer determinada jogada. Nos escanteios também ele é estranho, né? De novo, a tomada de decisão, ele às vezes não sabe se vai, se não vai. Aí também tem aquele lance de 1v1 contra o goleiro, às vezes ele toma decisões bizarras nesses lances de 1v1. Acaba facilitando muito a vida de quem tá na cara do gol contra ele. E basicamente é isso, cara. Ele é um goleiro que falha muito por causa da tomada de decisão. A qualidade dele é a qualidade com os pés, cara. Assim, ele realmente é bom com os pés, cara. Ele sabe sair andando com a bola, sabe jogar fora do box, ele sabe jogar muito mais alto que outros goleiros e ainda manter o posicionamento. Só que de nada disso adianta se a tomada de decisão dele é bizarra, né? Muita gente, inclusive, vem discordar disso, mas você não pode discordar de fatos. Inclusive, vou deixar a estatística dele aí na tela pra você ver que ele rende bastante. Só que os erros acabam sendo tão bizarros que acaba não valendo a pena, mesmo que esse goleiro tenha boas qualidades. Basicamente é isso. Aí a gente tem Filipe Jorgensen, e lembrando que eu só vou comentar jogador que joga no Chelsea atualmente, né? Os que não jogam eu não vou comentar. Filipe Jorgensen, o defeito dele, o grande defeito desse goleiro é a experiência. Ele é muito inexperiente. É um goleiro de 22 anos. E assim, goleiro não é jovem. A maioria dos goleiros são mais velhos. E tem um porquê nisso. Cara, a maioria das posições, se você comete um erro, tá tudo bem. Mas a posição de goleiro, não. Se você comete um erro, a chance de você dar um gol pro teu adversário é muito alta. Esse é o resumo do porquê que você não quer um goleiro inexperiente. E é o caso de Jorgensen. Apesar dele errar bem menos que Sanchez em volume, ele também acaba errando toda hora por causa da inexperiência. Então pra mim tá meio claro que no futuro ele vai ser um goleiro assim muito bom quando ele tiver experiente. Agora não, né? Ele não tá pronto pro cargo ainda. E isso é um problema de muitos goleiros, cara. Por exemplo, o Petrovic passou ali alguns anos ali na MLS, jogando realmente ali dia a dia, evoluindo, e isso muda bastante pra esse goleiro aqui, cara. Então, o grande defeito dele é exatamente isso aqui. A grande qualidade desse goleiro é a atenção, cara. Ele é um goleiro que tem um foco e uma atenção bizarra em campo, e tem um posicionamento excelente, assim, pra um goleiro defensivo, que vai jogar mais dentro da área, né? Que vai estar mais focado na defesa. Essa questão dele prestar atenção muito no campo é uma coisa que eu gosto muito nele. Basicamente é isso. Nós temos aqui Levi Coyle, cara. Nosso querido Levi Coyle. Cara, o grande defeito desse jogador é o mesmo de Jorgensen. Inexperiência, cara. Assim, a inexperiência dele faz ele ser inconsistente em campo. Então, tem jogos que ele é maravilhoso, assim, e tem jogos que ele é muito abaixo da média. Toma decisões estranhas. De novo, 22 anos de idade, inexperiente, volta a falar. Quanto mais perto você tá do gol e mais o erro ele é cobrado. Você é um zagueiro central ali, você não pode errar em certas coisas, e ele parece ter potencial pra ser, mas ainda não tá pronto por causa da idade. Então o Coyle é um jogador super interessante, mas que ainda não tá pronto. A qualidade dele é a qualidade cerebral de jogo, né? A construção cerebral desse jogador é muito boa. Ele é um cara que tem uma visão de jogo muito boa, tem excelentes passes, sempre sabe o que fazer com a bola, né? Tem muito mais qualidade, inclusive, que os outros do elenco. Tem uma clara diferença dele em campo com outros jogadores do elenco que, pra mim, me fazem gostar muito dele. E aí a gente tem Wesley Fofana, cara. Ele, de defeito, eu diria que a agressividade excessiva em campo. Ele é um jogador que passa muito perto de tomar um cartão vermelho todo jogo que joga. Assim, não é brincadeira isso aqui, cara. Só que é um problema sério, um problema que, por exemplo, Romero do Tottenham vive, que é aquele jogador que é muito agressivo, e isso às vezes acaba ferrando ele nos lances. Por exemplo, você tá em um duelo contra esse jogador, ele vai tão pra cima de você que é fácil de driblar, porque ele é muito agressivo nos duelos. Ou ele vai fazer uma falta violenta, ou ele vai acabar perdendo o duelo e deixando numa situação muito ruim. Inclusive isso já aconteceu. Qualidade física, ok? Físico desse jogador, apesar das lesões, é claro, quando ele tá em condição física, ele é um monstro fisicamente. Ele, nossa, atropela todo mundo, cara. Assim, é incrível o quão ele é forte fisicamente, cara. E o quão rápido ele é como um zagueiro, né? É um dos poucos zagueiros aí que consegue seguir um Vinícius Júnior da vida em campo. Aí a gente tem Badiashile, cara. E aqui
ele tem algumas qualidades interessantes. Eu diria que ele não vejo ele como jogador cerebral, mas ele tem uma qualidade de passe, assim, excepcional. Ele tem essa qualidade a mais que é a grande coisa dele. E o defeito desse jogador, cara, é a inconsistência também. Ele é um jogador muito inconsistente de um jogo pro outro. Ele foi consistente um pequeno período ali com o Graham Potter. Depois disso, cara, não tem nenhuma consistência. É um jogador muito falho mesmo, assim, tipo, não dá pra saber qual Badiashile vai pra jogo. Ele é melhor, sim, que um Dizazi da vida, mas ainda é um problema. Aí a gente tem Tosin Adarabioyo, cara. Cara, o grande defeito de Tosin Adarabioyo é que ele é um bom jogador, mas ele não é tão bom assim. Então, ele é aquele jogador que é muito bom de ter ele ali no elenco, pra rodar o elenco, mas ao mesmo tempo você não vê ele como aquele jogador que você botaria no patamar, por exemplo, de um Thiago Silva. E como ele tá no Chelsea, que é um grande clube, é um problema, porque ele, em teoria, é nosso zagueiro principal, mas ele não tem o mesmo nível dos grandes zagueiros, por exemplo, um Virgil van Dijk da vida, e é um defeito isso. E ele tem boas qualidades, mas nem tanto, né? Falta. Ele não tem nada realmente de muito especial quando você vai realmente prestar atenção. A grande qualidade dele é a experiência. Ele é um zagueiro experiente, então a tendência é que ele tome decisões melhores que o resto do elenco inteiro, não seja o zagueiro dos sonhos de um grande clube. Nós temos aqui Trevoh Chalobah, cara, e Chalobah, cara, ele tem um defeito que é muito claro de você perceber, né? Ele é um jogador que tem uma tendência a ser mais ofensivo do que o que ele precisa. Então é muito comum ver Chalobah fazendo carregamentos progressivos e deixando um buraco lá atrás. Ele deixando de estar na posição que ele deveria estar, tentando buscar demais o jogo, sendo que às vezes ele precisa estar bem posicionado. Então ele acaba falhando muito nessa parte. Um outro defeito pequeno é a qualidade dele de cabeça. Ele é muito bom ofensivamente pra fazer gols, mas na hora de defender, né, talvez ele falhe bastante, né? Ele é um zagueiro alto, tem 1,90 m de altura, deveria ser melhor nos duelos aéreos e às vezes ele acaba sendo do mesmo nível de um Lisandro Martinez que tem 1,75 m. É um problema grave também. Aqui eu acabo até falando dois defeitos dele, mas os dois fazem parte ali quase que de uma mesma coisa, né? Porque volta a falar que não tem uma explicação lógica pra ele ter esse tipo de defeito. Um jogador também que tem a mesma coisa é o tal do Tapsoba do Bayer Leverkusen, é a mesma coisa. Ele é alto pra caramba e não é bom no duelo aéreo, cara. Ele é bem frágil nos duelos aéreos. Uma qualidade de Chalobah, cara, eu diria que as valências técnicas dele, cara. Assim, ele é literalmente um zagueiro moderno. Ele tem tudo que um zagueiro moderno precisa ter, cara. Assim, ele é muito bom em bola parada, ele sabe chutar muito bem, ele dribla direito, ele sabe fazer tudo. Assim, tudo que você quer no futebol moderno ele tem, cara. Então ele tem valências técnicas, assim, que fogem muito de um zagueiro. Ele tem muita qualidade, né, como jogador. É um jogador de muito talento. Muita gente, inclusive, não sabe disso, né. Aqui eu falo de Marco Cucurella, cara. Cucurella é um jogador que, às vezes, é um pouco difícil de falar, cara. Mas se eu pudesse dar um defeito dele aqui, cara, talvez seja a tomada de decisão. Ele tem uma tomada de decisão muito questionável em muitos momentos. Então, cara, é muito comum o Cucurella tá fazendo um jogo muito bom e, do nada, ele simplesmente toma uma decisão estúpida e alguém sai na cara do gol por causa disso. É muito comum mesmo. Então, é um cara que constantemente toma decisões estranhas. É um dos motivos porque ele foi tão mal no início dele do Chelsea. Era exatamente isso aí. Você via muita qualidade nele, mas faltava. Eu ia falar da qualidade ofensiva dele, né? Que a chegada à frente dele é muito ruim. Só que ele melhorou muito e nos últimos tempos ele ter feito muito gol, né? O que é bem estranho. Inclusive, ele é bom de cabeça, mesmo sendo muito baixo, né? Inclusive, quando eu vou falar da qualidade dele, eu diria que é o equilíbrio como jogador, cara. Hoje ele é um jogador muito equilibrado. Ele consegue fazer tudo muito bem. Se você precisar de um lateral mais ofensivo, ele é. Se você precisar de um terceiro zagueiro, ele é. Se você precisar até de uma dupla de zaga, ele consegue jogar lá e jogar bem, cara. Ele consegue ser um zagueiro também. Então é um jogador muito equilibrado como jogador. Aí eu falo de Malo Gusto, cara. Eu diria que Malo Gusto, como defeito que ele tem, eu diria que é a finalização, cara. A finalização dele é muito fraca. E me impressiona Cucurella finalizar melhor que ele. Porque em teoria Gusto deveria ser melhor nessa parte. Só que ele não é, cara. Ele é muito ruim finalizando. Então quando ele tem que ser uma figura mais ofensiva em campo, chegar pra marcar gols, não conte com ele, cara. Ele não é o cara pra isso. Ele sempre vai acabar errando os lances. É um jogador que falta muito nessa parte. Ele até tem uma boa qualidade ali pra produzir dribles e produzir lances, mas o resto, cara, assim, quando ele chega realmente perto do gol, cara, ele é nulo. Ele é completamente ruim, velho. Eu não sei se vai mudar muito, não. Eu vejo ele mais como um lateral defensivo, né? E a grande qualidade dele é o físico, cara. Eu acho que ele tem um dos melhores físicos que eu já vi um lateral. Ele consegue acompanhar qualquer jogador correndo, cara. Assim, ele tem uma velocidade muito boa. Inclusive, na Ligue 1 ele se destacava muito marcando Mbappé, né? Ele conseguia marcar bem Mbappé. Ele é um jogador que marca muito bem, então quando você coloca essas duas coisas junto, ele sai muito bem. Reece James, o grande problema de Reece James é a condição física, cara. Assim, ele constantemente não tem condição física ou tá lesionado. Então, o grande defeito da carreira dele, cara. A parte positiva, cara, é que o Reece James é provavelmente um dos laterais mais equilibrados do planeta, cara. Ele simplesmente é bom em tudo. Não tem uma coisa que o Reece James ele seja ruim, né? Não tem uma coisa no perfil dele que ele tenha de fraqueza. Ele não tem uma clara fraqueza ali como jogador. Então ele ataca muito bem, defende muito bem, cria muito bem, né? Ele não consegue entregar o volume de Alexander-Arnold, mas ele consegue se aproximar do volume criativo dele e ainda entregando
poder defensivo absurdo. Ele consegue marcar um Vinícius Júnior da vida, ele consegue acompanhar um Mbappé da vida. Então, ele tem valências defensivas absurdas, valências criativas absurdas e ofensivas também, né? Ele é bem perigoso perto do gol, às vezes lembra um ponta. Então, o Reece James é um dos laterais mais balanceados do mundo. Ali se equipara muito com o Hakimi quando tem condição física. Aí eu sigo pra volância, né? A gente vai falar aqui de Caicedo como jogador. Um defeito que eu dou pra ele é a tomada de decisão quando as coisas não estão ajeitadas. E vocês vão entender do que eu tô falando. Cara, quando o Caicedo precisa tomar decisão por ele mesmo, ele não consegue. E isso é um grande problema, né? Quando você tem um esquema tático bem pensado, você coloca ele ali, ele é uma figura brilhante, né? Eu acho que inclusive ele conseguiria jogar com o Luiz Henrique do Paris Saint-Germain, que pede muito do volante, acho que ele conseguiria. Mas agora, quando você tem que tomar decisão por você mesmo, que é o que um craque gosta de fazer, por exemplo, um Neymar da vida, ele quer, e ele tem a liberdade pra fazer o que ele quiser em campo, ele não consegue. Então ele se saiu muito mal com o Pochettino por causa disso, que o Pochettino dá mais na mão do jogador que ele vai fazer em campo, cara. Ele não vai ficar instruindo tanto. Então você tem um jogo muito bem pensado ali, que limita muito o jogador, né? Muita gente não gosta dessa pegada mais guardiolista de tá o tempo inteiro passando a bola pra fulano de tal em tal situação, e isso é até chato pra alguns jogadores. No caso dele é bom. Então quando ele tem muita instrução, ele se sai muito bem. Quando ele não tem, ele se sai mal pra caramba. Inclusive o início dele foi bem ruim no Chelsea exatamente por causa disso. E ele sofreu bastante ali quando tava no período do Pochettino, exatamente porque não é muito a dele tomar decisão por ele mesmo, né? Eu particularmente gosto da abordagem do jogador que quer tomar decisão por ele mesmo e ele resolver as coisas. Meu ponto de vista, o seu pode ser diferente. Qualidade de Caicedo, cara. Com certeza, a maior qualidade dele é a capacidade dele de recuperar uma bola, cara. Assim, os botes dele são incríveis. Pra primeiro volante é uma característica que chama muita atenção, mas tem outros que fazem tão bem quanto ele, como por exemplo o João Palhinha, é um monstro nisso aí, e é uma característica muito positiva que ele tem que, cara, vale muito a pena de se ter em campo por causa disso. Agora eu falo de Romeu Lavia, né, como defeito, eu diria que a inexperiência, né, é um jogador muito jovem, toma ainda decisões esquisitas em campo, de fato ali é o que você percebe, só que ele tem muito talento, cara, e aqui uma qualidade em Romeu Lavia que é extrema, a capacidade dele em lidar com o jogo de pressão do adversário, cara, o jogo de contra-pressão, né, você ir contra a pressão do adversário, cara, ele consegue sair de qualquer canto, isso é incrível, lembrando que jogadores lendários do futebol, como o Sérgio Busquets, se destacavam muito nisso, assim, ele é o melhor nisso aqui, não tem ninguém perto do que ele faz, é um jogador incrível nessa parte. Agora, eu falo de Enzo Fernandes, cara, Enzo Fernandes, assim, o grande defeito dele, eu diria que é a chegada ofensiva à frente, cara, assim, ele consegue ser bom pra um volante, mas não bom para o que você espera de um meio atacante, por exemplo, e muitas das vezes ele é colocado nessa posição já há 2 temporadas já, que a galera quer colocar ele de maneira mais ofensiva, e cara, ele acaba falhando muito, né, então ele é uma figura que acerta muitos gols, mas perde muitos gols, então ele acaba sendo uma figura que perde muitas oportunidades, ele tem melhorado muito, mas ainda é um defeito no meu ponto de vista. Se ele resolver esse defeito, cara, ele vai ser um dos melhores jogadores do mundo, assim, não tem o que falar, velho, porque é a grande coisa que faltava nele e ele tem melhorado muito nessa parte. Mas volto a falar que o mundo não é um sorvete, né, as coisas não funcionam tão rápido assim. Uma grande qualidade de Enzo Fernandes é o jogo cerebral, cara, assim, ele é um dos melhores nessa parte, ele pensa muito bem o jogo antes de acontecer, é um cara com a capacidade de dar passes chaves o jogo inteiro, assim, achar os espaços, lembra muito o Pedri do Barcelona, né, nessa parte. Nós temos aqui que Hernandez Bughal, cara, e assim, o grande defeito dele, eu diria que é o defeito do Chelsea, é que ele é um fantasma em campo, cara, ele passa batido em campo quase todo jogo, cara, ele simplesmente não sabe fazer nada em campo, tem jogo que ele só fica passando bola ali, é um cara pra passar bola, e ele não faz nada, ele não se destaca em nada, ele não consegue ser nada em campo, é o defeito dele pro Chelsea. A grande qualidade dele, eu diria que é a chegada ofensiva à frente, tem lances dele que são brilhantes, assim, e aqui eu falo bem mais que o Chelsea, né, ele tem uma chegada à frente, assim, muito boa pra um segundo volante, e é impressionante, assim, realmente nessa parte. No Chelsea ele demonstrou muito pouco isso, mostrou só em um jogo, né, atualmente, né, que é um jogo que o pessoal ficou chamando ele de Messi, mas realmente, lembrou um pouquinho, né, enfim. Nós temos agora Cole Palmer, cara. Assim, um jogador muito difícil de falar defeitos, mas eu vou falar um defeito aqui. Ele é um pouco egoísta, eu diria que ele é um pouco egoísta também. Ele não é extremamente egoísta, igual alguns jogadores que acabam atrapalhando mesmo o time, mas ele é um pouco egoísta também em alguns momentos. Tem um momento que ele pode passar a bola e ele prefere chutar, e às vezes ele não tem ângulo pra chutar, e ele volta a falar, ele tem tanta qualidade que ele acaba acertando, mas não é a melhor decisão, cara. Às vezes tem um cara livre que ele vai deixar de passar a bola e vai perder um gol feito por causa do egoísmo dele. É um problema que eu espero que ele resolva, até porque ele é jovem, né? Vai mudar, é uma coisa que muda. E aí, de qualidade, né? Tudo, cara. Mas eu diria que o jogo cerebral dele é brilhante, cara. Assim, ele é um cara que consegue, sei lá, criar lances improváveis. Cara, ele é um dos mais criativos da liga, pra você ter noção, cara. Bizarro. E eu também poderia falar dos pênaltis, né? É um dos melhores batedores de pênalti do mundo. É tanta qualidade que eu poderia ficar listando aqui as qualidades, mas eu vou parar por aqui. Eu ia falar de Mudryk, mas não vou porque ele tá banido. Enquanto ele estiver banido, ele não faz parte do vídeo. Jadon Sancho, cara. Jadon Sancho é um dos jogadores mais criativos de toda a Premier League, cara. Assim, eu vou começar pela qualidade e, cara, realmente, criativamente falando, ele é brilhante.
ele consegue criar um monte de lance difícil, consegue criar lances impossíveis, ele tem uma inteligência muito boa, né, pra achar os jogadores em campo, então é um jogador de muita qualidade mesmo. O grande defeito dele, hoje em dia, é que ele não chuta, ele não arrisca, ele não tenta, ele prefere não chutar do que perder o lance. E às vezes ele acaba perdendo boas oportunidades, cara. Eu acho que a grande coisa que faz Palmer ser tão bom é que ele arrisca muito, né, ele arrisca tanto que uma hora ele acerta. Sancho não tenta arriscar, talvez até para não passar vergonha, talvez seja um trauma dele, né, não sei, cara, mas é estranho, ele não chuta, ele é um dos jogadores anti-chute que existe aqui no futebol. Aí agora nós temos Pedro Neto, cara. O grande defeito de Pedro Neto é que ele é um jogador extremamente repetitivo, o repertório dele é único, ele faz a mesma coisa em campo o tempo inteiro, ele faz o mesmo jogo o tempo inteiro, ele é extremamente previsível, ele é mais previsível que Antony, cara, é bizarro o quão previsível o Pedro Neto é, e me irrita bastante assistir os jogos dele exatamente por causa disso, porque, cara, assim, com toda a sinceridade do mundo, cara, tenta outra coisa, por favor, cara. E, cara, a grande qualidade dele, eu diria, é a capacidade dele de gerar jogo, né, de gerar grandes lances. Ele realmente consegue gerar um volume de jogo muito bom, não com tanta qualidade, mas um volume de jogo bom, uma característica dele que eu acho muito positiva mesmo. Agora eu passo para Noni Madueke, o disputante da posição dele, né. O grande defeito de Madueke, eu diria que até aqui, talvez seja a capacidade dele de raciocinar o jogo e de ter um jogo inteligente, bem pensado. Ele é um cara que age muito por instinto, né? Ele é um cara que tenta criar o lance muito pelo instinto dele e acaba tendo um acabamento das jogadas muito cru. Ele acaba entregando passes ruins, às vezes, passe muito pesado, né? Que o cara tem dificuldade de ajeitar. Ele acaba finalizando sempre mal as jogadas, de certa forma. Mas é um cara que traz muita qualidade, né? E se eu fosse falar de uma qualidade dele, é a capacidade dele de gerar lances de perigo o tempo inteiro. Seja ele mesmo gerando o lance, metendo um chute muito perigoso que vai sobrar no rebote, seja ele criando um jogo ali improvável, né? Passando de 2, 3 marcadores com muita facilidade, então gerar lances de perigo o tempo inteiro. Então, ter Madueke em campo é ter um jogador perigoso. Agora eu falo de Nicolas Jackson. Sim, ele mesmo, nosso querido Nicolas Jackson. Se eu posso falar um defeito aqui de Nicolas Jackson, com certeza é a tomada de decisão na frente do gol, cara. Assim, no geral. Mas na frente do gol onde você mais pega, né? Ele toma decisões bizonhas, assim, tipo, não faz sentido. Tem hora que é pra ele chutar, ele cruza. Tem hora que é pra ele passar a bola e ele tenta chutar sem ângulo. Tem hora que ele chega na cara do gol e é só empurrar no canto e ele fica segurando até chutar. E aí o marcador chega e tira a bola do pé dele. O tempo inteiro ele faz isso, cara. Ele o tempo inteiro é um centroavante que não tem aquela tomada de decisão que você precisa dele. Ele não é frio na cara do gol. Na verdade, ele é nervoso, suando, sofrendo a cada vez que ele chega ali. E é o grande defeito dele, cara. Então é um jogador que não é confiável. Ele oscila muito pra um centroavante de um grande clube. E sim, ele tem muita qualidade. Inclusive, a grande qualidade dele é o talento, cara. Ele tem muito talento. Cara, ele faz tudo em campo direito, assim. Ele tem capacidade boa de drible, capacidade muito boa de lidar com o marcador. Ele tem muita habilidade, cara. Só que ao mesmo tempo ele não sabe usar as habilidades dele a favor dele, cara. É muito interessante esse caso de Nicolas Jackson, um jogador com muito talento que não sabe utilizar bem as habilidades que ele tem. Agora eu falo de Christopher Nkunku, cara. É um jogador assim que é um pouco difícil de identificar um defeito, porque é um jogador muito completo em campo. É um jogador que toma sempre decisões muito boas. Ele é um jogador que tá o tempo inteiro ali tentando sempre acertar nessa parte. Mas eu diria que no Chelsea tem um defeito que ficou com ele. Talvez seja a confiança, cara. Ele é um jogador sem confiança. Tão sem confiança que às vezes é pra ele chutar e ele tenta passar a bola. E às vezes é a decisão certa porque ele vai deixar alguém livre. Mas às vezes você precisa ser o protagonista. Você precisa ir lá e tentar. E ele não tenta, né? Ele tenta evitar tentar. E ele perdeu toda a confiança que ele tinha no Leipzig quando ele foi pro Chelsea. No começo ele até tinha, hein? Ele entrou muito bem com o Pochettino, mas isso acabou. E hoje é um jogador completamente sem nenhuma confiança. Então é um jogador muito complicado de lidar. Se for pra falar uma qualidade, né? Eu diria que é a capacidade dele de gerar lances de perigo em qualquer posição do campo, né? Você põe ele na ponta, meio atacante, 9, ele sempre vai gerar muito jogo, sempre vai gerar lances de perigo, assim como eu falei de Madueke, ele é bem perigoso, né? É um jogador que o tempo inteiro ele produz algo pro time. Eu também poderia falar do equilíbrio dele em campo e a capacidade dele de marcação e tudo mais. Ele sempre que entra, ele marca muito bem, ele consegue entregar um nível de pressão muito interessante, ele é um jogador que se posiciona muito bem em campo, inclusive, né? É um jogador que você tem muitas vantagens de ter ele em campo, porque ele ajuda muito, por exemplo, a fechar um jogo, né? Ele entra pra fechar um jogo, ele vai marcar bem, não vai fazer igual, por exemplo, o João Félix, que vai tentar fazer o gol, mesmo você não precisando. Que sempre toma a decisão certa nessa parte. Eu poderia falar de alguns jogadores jovens aqui que faltou, mas eu não vou falar deles porque o defeito deles é a inexperiência, então não adianta falar, né? Basicamente é isso, cara. Essa foi a dinâmica do vídeo de hoje. Eu sei que ele ficou longo. Peço pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Por favor, use a opção de hype também, se você tiver no smartphone ali, na aba de comentários tem essa opção, que ajuda bastante o canal. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo, comento lá futebol diariamente, inclusive sobre o Chelsea ali, quando tá tendo jogo, eu sempre comento lá. Agradeço a todos que chegaram até aqui, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É isso, rapaziada, e se vocês quiserem deixar o defeito e a qualidade de vocês de cada jogador aí na aba de comentários, pode ficar à vontade também. É isso, rapaziadinha, tchau.